Olá! Uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje. E como sempre, o nosso carinhoso abraço, as nossas vibrações de saúde e paz para você e sua família. Que Jesus esteja sempre em seu lar com os seus familiares. Estamos aqui com o nosso programa e sempre falamos algo sobre as lições que Chico Xavier nos transmitia em várias oportunidades. Hoje nós vamos recordar algumas respostas dadas por Chico Xavier no segundo programa Pinga Fogo, do qual ele participou na extinta Rede Tupi, Canal 4. Foram 2 programas em 1971. O primeiro programa fez tanto sucesso que logo o convidaram para um outro programa no mês de dezembro, véspera do Natal. E várias perguntas foram feitas a ele sobre os mais diversos assuntos. E, naturalmente, ele respondia a essas questões com a assistência do Espírito de Emmanuel e com seus próprios conhecimentos, com a sua própria experiência de vida. Foi perguntado a Chico como devemos agir para não pecarmos por omissão ou intromissão, não sendo nem comodistas e nem inconvenientes, ao ponto de interferirmos no livre-arbítrio das pessoas. Uma pergunta interessante, porque quem a fez desejava saber como se comportar para não pecar, entre aspas, por omissão ou intromissão. Porque às vezes nós erramos por omissão. E às vezes também podemos errar por uma intromissão indébita, digamos assim. A resposta de Chico foi a seguinte: com o livre-arbítrio, o espírito enfrenta as lutas, provas e experiências da vida material e espiritual, respondendo com a responsabilidade pelos atos que pratica, no contexto da lei de causa e efeito. Ora, vemos assim no livre-arbítrio um bem intocável que não merece interferência, porque Deus permite que os espíritos tenham liberdade de pensar e, consequentemente, de agir. Desta forma, o melhor conselho que se pode dar é agir em consonância com os ditames do Senhor e ter presente que todos os espíritos tendem para a perfeição. Então vejamos que a resposta de Chico, ela foi dada de modo geral. Nós podemos orientar ou deixar de orientar, nós podemos nos intrometer ou deixar de intrometer, não é? Mas o espírito tem o seu livre-arbítrio. Ele age de acordo com o seu pensamento, mesmo quando ele está seguindo uma orientação, seguindo um conselho, ele processou aquele conselho dentro da sua cabeça e decidiu por segui-lo ou não.
É interessante pensarmos nisto. Quando nós orientamos um familiar, orientamos um filho, orientamos um amigo, orientamos uma pessoa que nos solicita orientação e ela resolve seguir essa orientação. Mas ela resolve seguir essa orientação por ela mesma, porque ela processa o que nós falamos. Ela processa, enquanto nós estamos falando, a pessoa está pensando naquilo que estamos falando. Se é que está pensando, porque às vezes nem pensa. Existem pessoas com as quais conversamos e elas não nos ouvem. Mas a pessoa processa. Ela processa aquele conselho, aquela orientação que ela está recebendo, de encarnados ou de desencarnados. É o que acontece quando nós lemos um livro. Quando nós lemos um livro, o autor está nos transmitindo ali os seus ensinamentos, as suas experiências. Mas ao mesmo tempo que nós estamos lendo, nós estamos processando aquele pensamento. E decidimos por nós mesmos, a não ser que nós estejamos debaixo de uma sugestão muito forte, ou até debaixo de uma hipnose. Se nós estamos debaixo de uma hipnose, o nosso livre-arbítrio, evidentemente, fica prejudicado. Mas, mesmo assim, não é? É como os espíritos nos explicam na doutrina. Toda obsessão é consentida. Mesmo no caso de uma obsessão, a obsessão foi consentida pelo obsidiado, porque ele foi invigilante. Ele permitiu que aqueles pensamentos tomassem conta de sua cabeça. Em seguida, foi perguntado a Chico sobre as condições do planeta. Foi perguntado a ele: o que a doutrina espírita pode dizer a respeito do fim dos tempos? Isto é, como ocorrerá a transformação do planeta em planeta de provas e expiações para o de regeneração? Vejamos que é uma pergunta atualíssima. Essa pergunta foi feita décadas atrás, no programa Pinga Fogo, não é? E foi perguntado como é que vai ocorrer a transformação do planeta em planeta de provas e expiações para o de regeneração. Até hoje nós falamos a respeito do assunto. Estamos cogitando essa questão, é um assunto atualíssimo, essa questão do mundo de regeneração, essa questão da transição planetária. Chico respondeu: através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade, a humanidade caminha para a regeneração das consciências. Vejamos bem, olha aqui, a humanidade caminha para a regeneração das consciências, mas pela construção de uma nova sociedade. Em seguida, Chico disse: Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Portanto, nós estaríamos aí ainda há mais de 3 décadas para que a Terra se transforme. Mas, para tanto, o que não enfrentaremos ainda nessas 3 décadas? O que não enfrentaremos? O que a humanidade não enfrentará? Se às vezes em 3 horas nós enfrentamos tantas modificações, em 3 meses, passamos por tantas modificações, em 33 anos pela frente, não é? Aí Chico disse: cabe a cada um longa e árdua tarefa
de ascensão, trabalho e amor ao próximo com Jesus. Este é o caminho. Vejamos, o Chico disse, olha, por volta de 2057, isso foi em 1971, quando o Chico disse isto, em 1971, quer dizer, estávamos há quantos anos? 30 anos, mais 20 anos, 50 anos, há mais de meio século. Esta pergunta foi feita e a resposta foi dada há mais de meio século. Muita coisa mudou e nós percebemos certos sinais de mudança. O povo na rua, o povo pedindo uma vida melhor, o povo acordando, tomando consciência, no sentido de escolher melhor os seus administradores, maior liberdade de expressão, embora as dificuldades naturais, porque nós ainda estamos em um mundo de provas e expiações. Chico disse, por volta de 2057, pode ser 2060, 2067, pode ser por volta, tomara, não é? Particularmente, achamos que o tempo é muito curto para tanto. Particularmente, achamos que o tempo seja muito curto, mas os espíritos superiores, eles são sempre esperançosos. Eles sempre procuram nos transmitir a esperança e não o desânimo. A esperança de que a Terra venha, de fato, a ser um mundo melhor. O mundo melhor pelo qual todos ansiamos. Nós temos, por exemplo, acompanhado na internet, ultimamente, os registros de naves espaciais, provavelmente provindas de outros planetas, não sabemos, esses registros têm sido muito mais numerosos. Muito mais gente está percebendo essas naves espaciais, ou esses OVNIs, não é? Muitas e muitas pessoas, nós conhecemos muitas pessoas idôneas, que já tiveram essa oportunidade, pessoas das quais nós não podemos duvidar. Então, são sinais que estão começando a ocorrer. Em seguida, foi perguntada a ele, dentro do mesmo assunto, qual a classificação do planeta Terra na hierarquia universal? É verdade que a humanidade se encontra ainda no estágio animal e não hominal? Foi perguntado ao Chico, não é? É verdade que a humanidade se encontra ainda no estágio animal e não hominal? Chico respondeu, planeta de prova e expiação. Segundo Allan Kardec, a Terra deixará de ser um mundo de dor, de provas e de expiações, para ser um mundo de regeneração, de reequilíbrio, de felicidade. Encontramo-nos em processo de evolução. Nós estamos em processo de evolução. E Chico disse, segundo Allan Kardec, a Terra deixará de ser um mundo de dor, de provas e de expiações, para ser um mundo de regeneração. Encarnado no corpo do homem, o espírito lhe traz o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais. Purificando-se, o espírito se liberta pouco a pouco da influência da matéria. Sob essa influência, aproxima-se do bruto, mas não deixa de pertencer ao reino nominal. Isento dela, elevar-se-á à sua verdadeira destinação, ou seja, a de espírito puro. Então, o que o Chico disse é o seguinte, embora às vezes
nós nos revelemos ainda, não é, muito primitivos, nós pertencemos ao reino hominal, porque somos dotados de inteligência, somos dotados da capacidade de raciocinar, como disse aqui Chico, encarnado no corpo do homem, o espírito lhe traz o princípio intelectual e moral, que o torna superior aos animais, não é? Nós somos, sim, animais pelo corpo, pelo físico, né? Pelo nosso corpo, mas, espiritualmente falando, nós pertencemos à condição dos seres hominais, somos inteligentes. Nós não somos mais um princípio de inteligência. Os animais são considerados portadores de um princípio de inteligência. Mas quando esse princípio deixa de ser princípio, como nos explica André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, quando o espírito alcança a láurea da razão, ele conquista a láurea da razão, e a possibilidade do pensamento contínuo, agindo também através da razão e não somente pelo instinto, aí então ele se torna inteligente, um ser inteligente. Ele deixa de ser princípio de inteligência para ser inteligência. Agora, claro, não basta apenas a inteligência. Nós precisamos desenvolver a questão moral. Nós precisamos evoluir moralmente. Não é? É o amor e a sabedoria, é o cérebro e o coração. Mas existem muitos espíritos ainda, pela resposta de Chico aqui, olha, sob essa influência, a influência da matéria, quanto maior for a influência da matéria sobre o espírito, mais ele aproxima-se do bruto. Aproxima-se do bruto. É por isso que nós, às vezes, percebemos tantas atitudes que não entendemos, não compreendemos, não é? De violência e tudo mais, não é? A gente vê tanta violência, às vezes realmente tanta brutalidade, né? Que a gente chega a se perguntar, será humano? Será verdadeiramente humano? Em seguida foi perguntado ao Chico sobre os costumes. As crenças e costumes variam muito ao redor do mundo. Claro, a cultura varia, não é? Coisas que para nós são consideradas negativas, como é o caso de traição conjugal, para indígenas e esquimós são vistas com outros olhos. Pertence à cultura. O mal está na intenção ou na ação? Foi perguntado ao Chico. Chico respondeu: as crenças e costumes variam no tempo e no espaço, de acordo com o grau evolutivo da sociedade a que pertencem. Houve uma época em que a escravidão era considerada normal, assim como atualmente há países desenvolvidos economicamente que consideram legítimo o aborto e a pena de morte. De uma maneira geral, as nossas imperfeições independem do nosso grau de evolução intelectual. Contudo, o conhecimento pode nos auxiliar a diferenciar o que é moralmente correto do que não é. Neste caso, como em todos os outros, o mal está em não se repelir uma intenção que se sabe que é moralmente incorreta. Olha, foi uma definição preciosa de Chico, não é? O mal está em não se repelir uma intenção que se sabe que é moralmente incorreta. O espírito verdadeiramente evoluído nem sequer cogita do mal.
chegaremos a este nível, afastando as más intenções que surjam no nosso espírito, para que, além de não se tornarem nunca ações concretas, este gênero de pensamentos enfraqueça até desaparecer por completo. É muito interessante isto aqui. Realmente vale uma palestra, não é? Vale uma conferência. É muito interessante o que Chico disse aqui, não é? Os nossos pensamentos negativos naturalmente vão desaparecendo, vão se enfraquecendo, eles vão se fazendo cada vez mais raros em nós, mais escassos em nós, até desaparecerem por completo. Então vejamos, os espíritos superiores, eles não pensam no mal. Eles não somente não agem no mal, eles não pensam no mal. O nosso problema é que nós pensamos ordinariamente no mal. Nós pensamos no mal e fazemos o mal. Concretizamos muitas vezes o mal. E Chico encerra dizendo: convém lembrar que este exercício é individual e que não se deva nunca impor normas de conduta a outras pessoas ou povos, pois a cada nível evolutivo corresponde um padrão de conduta adequado. O verdadeiro ensinamento é o exemplo. Então, de fato, existem culturas diferentes, não é? Vejamos, nós já fomos antropófagos, não é? Nós ingeríamos, não é? Carne humana, já fomos selvagens, antropófagos. Na atualidade, nós estamos apenas comendo carne de animais, não é? A carne do boi, não é? A carne do porco. Mas nós percebemos que já existe um movimento mundial, existem aqueles que não comem carne. Naturalmente, eles não comem carne, eles já aboliram a carne de seu cardápio, não é? São os vegetarianos, são os chamados veganos, não é? Existem aqueles que só se alimentam de grãos, não é? Aí nós vamos chegar até Jesus Cristo, né? Quando Jesus falava que o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Não é? Que coisa, não é? Jesus falar isso há 2000 anos atrás, não é? O meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. Ele se sentia alimentado apenas cumprindo a vontade de Deus. Ele pode até ter se banqueteado, pode até ter participado de um ou de outro banquete, não é? Como ele foi à casa de Zaqueu, participou lá de um banquete, ele esteve numa festa de casamento, lá em Bodas de Canaã, transformou a água em vinho, mas na verdade, os evangelistas não afirmam. Eles dizem que Jesus partiu o pão, mas eles não afirmam que ele tenha comido hora alguma. Bem, o nosso programa está chegando ao seu término. Muita paz e até semana que vem.